Jordelei, agora nós vamos falar sobre a mediunidade. O que seria a mediunidade? Mediunidade. Bem, o termo mediunidade ele surgiu com Kardec, antes não se usava Sim, terminologia alguma. Então, a mediunidade, ela desde que o ser humano conseguiu usar o intelecto e o raciocínio na vida, surge a mediunidade. sim, Porque ser médium é ser um intermediário entre dois mundos, intermediário entre situações, tentando simplificar o máximo possível. Por exemplo, ah, quem foi o médium entre Pri e Jordelei foi Isto Não É Podcast. verdade, com certeza, intermediou nós dois. O Sim, médium foram eles, sim, entende? entendo. Tentando, nesse sentido. Então, quando nós estamos, agora sim, falando de energias e falando de mundo invisível, de espiritualidade, o médium é aquele que consegue intermediar os dois mundos. Sim, E então, a mediunidade ela está nos receptores da matéria. Então, o espírito que habita a matéria, ele consegue, por ser espírito, comunicar seu mundo espiritual e transmitir para o mundo material. A mediunidade é esse elo entre os dois mundos, ou seja, ser o medianeiro. sim. E a clareaudiência, a clarividência, a projeção astral? Ela está nesse pacote da mediunidade, dessa intermediação? Não necessariamente. Claro que aqui a gente vai falar só de algumas, muito poucas mediunidades, né? Como Sim, tu citou, a clareaudiência, a clarividência, a psicofonia, a sim, psicografia, né? A capacidade de mover-se do corpo, como Kardec chama, a emancipação da alma, isso. mas através de Valdo Vieira a gente descobriu o trabalho da projeciologia, né, o estudo da projeção espiritual, e aí nós encontramos estudiosos ainda mais fabulosos, que é Saulo Calderon, Wagner Wagner Borges, Borges. que são incríveis, né? Sou fã dos dois. Então aí tá. Mas a mediunidade, ela não vem para ser ah, o processo da especulação. A mediunidade ela vem para nós como um compromisso de trabalho. Sim, E veja que hoje, grande parte das pessoas que nos buscam, ah, claro que elas entendem e respeitam a mediunidade, por favor, não entendam o contrário, mas muitos vêm movidos pela curiosidade. sim. Então, assim, como será que é ver um espírito? Como será que é escutar um espírito? Como será que é sair do corpo? Então, a mediunidade está sendo buscada pela questão da curiosidade. E a espiritualidade que nos ama com tanto carinho e com tanto amor, eles têm um zelo e um cuidado muito grande para com nós. Então, eles não vão permitir que uma faculdade mediúnica surja para nos trazer desequilíbrio. Verdade. Então, eu quero tanto ver minha avó, minha mãe, meu mentor, meu anjo da guarda. Mas aí abre a visão espiritual e ela não vai ver nada de rosa, vai ver só espinho. Sim, é assim mesmo. E aí as pessoas começa a acontecer o que elas começam a entrar em paranoia, começam a entrar em estados depressivos, em estados agressivos de consciência, e isso traz agravos à saúde. Sim, Então a mediunidade, a espiritualidade toma esse cuidado. Então, do que a Kardec nos ensina, do que os espíritos nos explicam com maestria, as faculdades mediúnicas elas surgem conforme as nossas necessidades e os nossos compromissos com os caminhos reencarnatórios, sim, né? Todos são médiums, absolutamente todos. Mas alguns têm uma tarefa de estar mais exposto à mediunidade de forma ostensiva. Então, nós temos os médiuns que trabalham com a psicofonia, trazendo mensagens, fazendo cirurgias. Nós sim, vemos os inúmeros médiuns psicografando obras, cartas do além, né?
E a gente vê inúmeros espíritos que diz, que estão escutando, tem alguém assim, 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 e começa a se relatar como que é, e aí passa a mensagem. E tem aqueles que com maestria se projetam e nos trazem os relatos todos. As minhas faculdades mediúnicas, elas foram surgindo ao longo dos anos de trabalho. Sim, Então, por exemplo, hoje ver o Jordelei ou ver algum outro trabalhador num trabalho mediúnico vai pensar, nossa, que fácil, que lindo. Não, não é fácil e não é lindo. Eu estou com 19 anos de trabalho. sim. Muita dedicação, não, Jordelei? Muita Muito, dedicação, muito esforço. sim, E é um fardo de muita responsabilidade, com né? certeza. A mediunidade não é ruim, muito pelo contrário, é uma bênção Uma nas nossas benção. vidas. Sim, Mas ela acarreta um fardo que nos obriga à responsabilidade. sim, Então, isso que tem que ser levado em consideração. Mas diante da tua pergunta, a clareaudiência, ela pode vir única e separada, só tu sim, ser audiente, ser um médium de escutar. A psicofonia, tu pode ter a psicofonia e não ter nenhuma outra faculdade mediúnica. Tu pode ser psicógrafo e tu não ter nenhuma outra faculdade exposta. A única faculdade que eu sei que ela vem acompanhada é a clarividência. sim. Todo o clarividente é clareaudiente também.